Uma das coisas que fazem com que o Minecraft seja popular é a sua liberdade de deixar os jogadores fazerem tudo o que quiserem dentro do jogo e na comunidade sem consequências. E uma das coisas que o pessoal gostava de fazer era criar lendas urbanas pro jogo. O problema com isso é que a sua maioria eram cópias do famoso Herobrine, fazendo com que seja só mais do mesmo de uma forma tosca. Porém, mesmo sendo tosco, era bem interessante. Então é isso aí. Hoje eu vou falar um pouco dessas lendas mais toscas do Minecraft. E por algum motivo eu sinto que eu já fiz isso antes. A primeira aparição dessa entidade foi no dia 30 de junho de 2013. E a história por trás dela conta que um jogador que estava na versão 1.6.2 criou um mundo com uma seed aleatória. E jogando nesse mundo por um tempo, ele pôde perceber que havia algumas cruzes espalhadas pelo chão, e algumas poucas delas levavam para túneis. Túneis esses que eram improváveis de terem sido gerados aleatoriamente. Explorando desses túneis, ele percebeu que tinha alguém seguindo ele, coisa que não era para acontecer, até porque ele não estava jogando no mundo online. O jogador até tenta fugir, mas acaba sendo alcançado pela criatura e morrendo. E curiosamente, após ele morrer pela criatura, ele nunca mais encontrou. Assim surgindo esse relato de que se você fosse nessa versão e colocasse a mesma seed, iria se deparar com um monstro. Óbvio que muitas pessoas tentaram, mas além de não encontrarem nenhuma cruz, também não se encontraram com o leak. Até que outro relato de um avistamento de outro jogador surgiu, sendo esse no dia 5 de julho de 2013. Quando ele cria o mundo, ele se depara com uma cruz de bedrock flutuante, bem próximo ao local que ele spawnou. O que deixa as coisas ainda mais estranhas é que uma cruz dessa ser criada dessa forma é um evento bastante raro, mas que pode acontecer. Só que uma de bedrock é literalmente impossível de ser gerada, pois a bedrock só se encontra nas camadas mais baixas do mapa. Nosso jogador então pega uns blocos e sobe mais próximo da cruz. E quando ele olha para baixo, lá estava a mesma criatura do relato anterior. Só que dessa vez, ao invés dele ser perseguido pelo leak, o jogo só crasha. E quando ele tenta entrar novamente no mundo, ele não consegue, pois ficou corrompido. Para se tirar a prova real, ele enviou a seed do mundo para um amigo dele. E o resultado você já sabe, nada aconteceu. Entre os dois relatos, o segundo é com certeza o mais famoso. Só que, o que realmente é o leak? Qual o propósito dele? De onde surgiu essa ideia? Por que diabos o nome dele é Lambida? Poxa, nem custava colocar uma lore pro bicho. Acho que por não ter tantas explicações, nem um propósito, o leak acaba por ficar bem mais esquecido do que outras lendas do jogo. Porém, ainda assim dava medo de se jogar e encontrar uma cruz no mundo. Pois foi como eu disse, isso é normal se acontecer uma geração de mundo. Isso acaba por deixar a lenda com um pouco mais de veracidade, mas não deixa melhor. No geral, é só uma lenda boba feita para uns youtubers farmarem em cima. A lenda a respeito dessa entidade começa no início do Minecraft, quando um dos funcionários da Mojang foi demitido pelo Notch por razões desconhecidas. E por ter sido uma demissão sem explicações e nenhum sentido, ele decide se vingar. Se vingar da Mojang, do Notch e até dos jogadores. Coisa que é completamente sem lógica, pois nenhum jogador foi responsável pela demissão dele. E com essa sede de vingança, ele se juntou com um grupo de hackers anônimos, e juntos eles conseguiram invadir o servidor da empresa. Junto disso, o jogo também, com acesso ao código-fonte do jogo, eles criaram um vírus que conseguia invadir o computador dos jogadores e criar arquivos com o nome de 303. Esses arquivos na prática não faziam nada, mas simbolizavam que o computador foi infectado e que agora eles tinham acesso ao sistema. Com esse acesso, eles não necessariamente faziam algo padrão, como roubar dados, senhas e pedir Bitcoin. Na verdade, eles entravam em mundos alheios e destruíam e corrompiam, como uma forma de protesto e tentativa de acabar com o jogo, pois se ele tivesse injogável, não tinham por que comprar. E quando eles invadiam os mundos, sempre usavam a mesma skin e nome, com o intuito de ser um tipo de símbolo a ser temido pelos jogadores. Bom, essa é uma daquelas lendas que, assim como o leak veio para substituir o Herobrine, mas falhou miseravelmente. A história dele
até que não é tão tosca assim, mas, novamente, isso aí é só pra assustar a criança, e se esse é o objetivo, pode apostar que ele deu muito certo nisso. Tanto em assustar os jogadores mais novos, como passar esse tipo de ele não ser uma lenda, e sim um tipo de ideia por trás. Na verdade, eu achei esse conceito até que interessante pra uma lenda de Minecraft. E para fechar a trinca de mistérios clássicos pós-Herobrine, temos a entidade Nu, que segundo profissionais, essa lenda consegue ser ainda mais perigosa e maléfica do que as outras mencionadas. A origem do Nu conta que ele seria um mob do jogo base, só que ele iria ser adicionado como um tipo de piada e iria ser removido depois de um tempo. Quase como aquele mob do Steve das versões beta. A piada por trás desse mob é que ele ia ser parecido com um jogador, assim enganando o pessoal para fazer eles pensarem que estavam no modo multiplayer. O nome do mob já foi pensado como Nu, e quando colocado no jogo, por algum motivo a skin e o nome dos arquivos ficaram corrompidos, assim ficando com a aparência que nós conhecemos hoje em dia. E depois, ele não conseguiu mais ser removido e se tornou um bug do jogo, pois o seu código dentro dos arquivos do jogo estava como nulo, ou seja, nada, assim impossibilitando a alteração ou o delete do mob. Seu comportamento era muito inspirado no Herobrine, mas com algumas alterações, como placas espalhadas pelo mapa, onde nelas poderia ou não estar escrito a palavra Nu repetidas vezes. Sons também são uma característica do mob, mas não seria nenhum som normal do jogo, e sim, na verdade, um som que de alguma forma ele mesmo conseguiu fazer. Caso você encontre alguma dessas coisas, significa que você está bem próximo do Nu, e a sua melhor opção seria correr para longe, e de forma alguma se aproximar dele. Caso você chegue perto o suficiente, o jogo irá crashar e o mundo corromper. E bom, como deu pra ver até aqui, a maioria dessas lendas do Minecraft são para crashar o jogo e corromper mapas, o que faz com que fique muito repetitivo. Até dá pra entender o sumiço desse tipo de coisa que aconteceu na comunidade do jogo. Claro que a evolução da internet como um todo também ajudou nisso, só que essas coisas que eu citei foram as mais famosas. E sim, teve muito mais coisa duvidosa nesse meio. Se você achou aquelas outras meio sem criatividade, é porque eu obviamente guardei o melhor pro final. Scary Enderman, que na época até deu uma boa repercutida, mas na real era só o povo inventando coisa onde não tinha. Green Steve, ou Emerald Steve, essa que parece ser tão interessante que tem pessoa fazendo documentário e indo atrás de provar a veracidade da lenda. Alex Gigante, que, eu não vou mentir, eu realmente teria medo de algo gigante assim aparecendo do nada no mundo. Blood Armor Stand, Candyman, Lula do Inferno e Mona Lisa do Mal são mais alguns exemplos de como é tudo muito tosco e repetitivo. Mas eu não tô aqui pra criticar essas coisas, até porque provavelmente isso foi escrito por alguma criança que tava se achando muito edgy, escrevendo um relato de como um Armor Stand conseguiu matar ele e seus 2050 amigos do servidor. Mas agora, saindo um pouco do assunto, para quem é mais antigo, tipo, muito mais antigo nesse canal, deu pra ver que esse vídeo foi um remake do meu primeiro vídeo aqui. E eu fiz isso pois eu queria ver a evolução que eu tive durante esse tempo, e também porque o canal fez 1 ano de existência recentemente. Então eu vim aqui pra falar que eu tô muito grato com o 1 ano de canal e que venha mais anos. Mas enfim, esse daí foi o vídeo. Se gostou, deixa o like e compartilha pra me dar uma ajudada. Muito obrigado por ter visto até aqui, e se gostou do meu conteúdo e quer ver mais, considere se inscrever. E bom, até mais.